Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Gustavo Lotufo da Antenas BI em mais um Antenas Cast. Muito feliz de estar aqui hoje com o grande amigo Narita, Mário Narita, um dos principais, talvez o principal designer desse nosso Brasil. Grande empreendedor, grande empresário, responsável, mente brilhante, responsável pelos principais designers de embalagens de grandes marcas e que provavelmente muita gente já tenha pegado, consumido e conhecido nos principais supermercados no Brasil afora. Estou muito feliz de ele estar aqui hoje. Humildemente vou tentar extrair tudo que tem dentro dessa mente brilhante que é palestrante, empresário, designer. Mário Narita, muito obrigado pela sua presença. Muito pelo contrário, Gustavo, eu que agradeço aí teu convite, assim, adorei, né? Eu me sinto muito à vontade com você, então pode perguntar o que você quiser. Maravilha, assim que a gente gosta. Mário Narita, eu tava olhando o roteiro que a gente prepara aqui antes de começar, né? E eu vou ser bem sincero, eu não tenho por onde começar, é tanta experiência, tanta bagagem, né? Em assuntos que me movem de uma maneira tão profunda que é até difícil saber por onde começar, então vou começar pelo mais óbvio. Tá. Vamos começar pelo passado. Tá. Você, designer, né, formado pela ECA, com passagens aí em especializações fora do Brasil, no Japão, MBA, já é empresário no Brasil hoje, você é presidente e fundador da Narita Design, é isso? Exato. Me conta um pouco essa história. Como começou a Narita Design, como tem sido essa carreira aí ao longo desses 30 anos, 35 anos? Na verdade é muito mais que isso, né? Quase 50 anos, né? Então, Gustavo, basicamente assim, eu comecei em propaganda, né? Eu comecei marcando letra com pincel, né? Com pincel, era título de anúncio. Então era muito antigamente, tá? Enquanto que outro pessoal fazia as ilustrações, a gente montava e eu fazia os títulos com pincel, né? Pra você ter uma ideia assim de quanto tempo faz isso, né? E no decorrer dessa trajetória tudo, eu comecei numa agência pequenininha chamada Nexus, depois eu fui para Norton, né? Depois da Norton eu fui para Almap, Alcântara Machado Pericinoto, depois Proem, depois DPZ, e da DPZ depois eu fui para MPM. Exatamente lá na DPZ, o Francisco Petit estava começando a SAL, Departamento de Design, né? E eu estava como assistente de propaganda dele, tá? E como ele abriu, juntamente com o Susumo, e Júlio Susumo Sugil e o Hugo Klovadoff, esse departamento da SAL, mais o Alexandre Wollner, né? Eles me convidaram também para participar desse empreendimento, tá? Porque era meio novo na época, né? Design. E por que eu me interessei? Porque realmente, assim, eu via que embalagem e marca tinha que ser perene, não era tão volátil como um anúncio. Um anúncio você via uma vez e pronto, né? Você não vai ver duas vezes. Agora não, embalagem não. Embalagem tem que durar no tempo. Uma marca também tem que durar no tempo. E isso me interessou bastante, esse tipo de trabalho, né? E eu comecei a minha vida de design lá na SAL, tá? Depois de um tempo, eu fui para a MPM, né? Agência bem antes, né, de o Nizam ter comprado tudo. E de lá eu recebi um convite do pessoal lá da GC Lever, não era nem Unilever, GC Lever, me convidando assim para participar de um bid de Vinólia, né, para modernizar a linha de sabonetes Vinólia. E realmente lá foi o marco para mim, porque era uma concorrência e, assim, literalmente eu senti como se fosse num trapézio, né, e sem uma rede de suporte. Porque se eu não pegasse o apoio desse trapézio nessa virada, eu teria caído e me esborrachado. E felizmente eu consegui, né, ganhar essa concorrência, e daí pouco a pouco começou a vir mais clientes, gradativamente começou a aparecer mais clientes, e daí praticamente nasceu a Narita Design. Nossa, meus parabéns, que coisa impressionante, né? Eu vou tentar... Essa analogia que você fez com o trapézio é tão legal que me desestruturou aqui. Eu tava pensando em perguntar outra coisa, mas eu direto pro trapézio.
É isso, né? Vou tentar juntar as duas coisas, então. Tá. Porque, primeiro, antes a gente falar da sua carreira brilhante, né? Eu queria entender. Você falou de ter trabalhado com grandes nomes da publicidade brasileira, né? O do marketing brasileiro, até do Sim. design brasileiro, não? Não, o Warner, né? O Warner também era um ícone, né? Na época, né? O Alexandre Warner. Tá. Tá. O Hugo Klovaldov também. O quanto que ter trabalhado com esses grandes nomes te ajudou ao longo da sua carreira, até hoje te ajuda, se é que ajuda de alguma forma, e te ajudou ao pegar esse trapézio sem a rede embaixo e conseguir alçar seu voo solo empreendendo. Gustavo, eu costumo dizer assim que eu sempre tive muita sorte na vida, sabe? Muitas pessoas me ajudaram, mas muitas mesmo. Então, eu aprendi muito com todas as pessoas, com todos os profissionais que eu fui trabalhar tudo. No que tange, assim, essa ousadia de você pegar e arriscar tudo, realmente é uma parte do empreendedor, né? Que ele se arrisca muito mais, né? Então, foi um momento que eu tive essa luz também e fui, tá? Mas também teve um motivador, assim, financeiro, né? Por quê? Porque justo naquela época o Collor tinha pego o dinheiro de todo mundo. Eu estava construindo a minha casa lá na Serra da Cantareira, a gente morava num cubículo, eu e minha esposa, tudo. E ele me convidou para jantar e ele falou assim, olha, Narita, tem essa proposta, se você quiser participar dessa competição, né? Quanto você quer? Eu falei assim, puta, eu pensei, eu vou chutar alto, né? Eu pedi X, né? Que não era uma puta grana, mas para mim era X. Daí ele falou assim, eu te pago 2X. Daí eu falei assim, eu vou nessa. Eu vou arriscar. Que legal, parabéns, muito legal. E aí nasceu a Narita Design e Estratégia, certo? Isso. Era só Narita Design, depois Narita a parte Design. estratégica veio posteriormente. Conta pra gente o que é a Narita Design, o que ela faz, qual que é o propósito da Narita Design, como é que ela nasceu, a gente já descobriu aqui. Olha, mas... o propósito assim que eu fui vendo ao longo da minha carreira, realmente assim, o meu propósito é que marcas e pessoas prosperem, tá? Eu vejo em outras palavras, está no nosso site e tudo assim, mas eu acho fundamental que ter as pessoas no meio, né? Porque atrás das marcas existem as pessoas. E muitas pessoas, assim, quando traz o projeto para mim, eu costumo fazer muito esse paralelo, é como se fosse o nenê dele. Então, eu preciso cuidar muito bem dele. Porque, assim, eu tive a felicidade de promover muita gente com o nosso projeto dentro das empresas. Entende? As pessoas traziam um projeto e realmente o projeto fazia um grande sucesso e alavancava a vida deles, né? E esse tipo de troca, as pessoas não esquecem, né? E acabam te convidando de novo para outro projeto. Então, assim, é aquele lema, né? Assim, quanto mais você ajuda, o universo te retribui. Isso é muito importante, né, da gente falar. Eu não sei se alguma outra vez que apareceu aqui nessa mesa, a gente tem pessoas que seguem a gente e veem nossas entrevistas, e a grande maioria pensa em seguir uma carreira executiva, pensa em aprender com você, né? Como ter... Eu vou chamar de sucesso, né? Sucesso é uma palavra tão cheia de significado, mas sucesso, felicidade, reconhecimento. E você tocou num ponto que eu acho que é a primeira vez, se não me engano, em que, se eu entendi direito, o seu trabalho de serviço, design, né? Ele passa por entender o momento do seu contratante, né? O que você quer dizer, a pessoa passa um desafio para você, como muito bem colocou, trata como um filho dessa pessoa, ou seja, o que eu quero dizer com filho, vê se eu entendi bem. Tem uma relação emocional, não é só faz um projeto aí pronto, né? Não é só um briefing, resolve esse problema. Não. Olha, isso aqui tá... Eu vou colocar desse jeito, talvez meio catastrófico, mas a minha carreira está em jogo, por favor, me ajude com isso. É isso, mais ou menos, não? Exatamente isso. Principalmente na época, quando eu fortaleci esse tipo de pensamento, foi no caso da Ambev, né? Por exemplo, na época a Ambev tinha, para um estágio, tinha mais ou menos 70 mil candidatos, para você ter uma ideia. Aparecia 70 mil candidatos e tal.
Se você começar a fazer a seleção, tudo, depois, é lógico, né? Quem tem as melhores faculdades na época, né? Sobravam uns 500. Vou chutar uns números assim aleatórios, tá? Quem tem o inglês melhor? Sobravam 300. E depois esse tipo de afunilamento vai deixando poucas pessoas. E as pessoas que ficavam, realmente assim, eram pessoas extremamente bem preparadas, que os pais deram um investimento muito, muito grande. Entende? Então, quando eles pegavam um projeto, realmente, o significado desse projeto era muito relevante para as pessoas darem continuidade a essa vida profissional que eles traçaram. Então, eu pessoalmente, assim, quando uma pessoa me traz um projeto, eu faço para a pessoa. E, consequentemente, para a marca. Entende? Mas faz sentido para você? Não, só entendo perfeitamente, tá deixando você concluir, porque quando a gente ouve você falar sobre pessoas, que você disse no começo, eu pensei que você estava falando sobre consumidores, a pessoa lá na ponta de venda. Não. Isso também faz parte do meu estudo, claro. que também é entender, por exemplo, o processo que eu desenvolvi, que foi chamado processo límbico, a gente não trata o consumidor, a gente vai buscar o ser humano que está atrás desse consumidor, que são pessoas também. A gente vai falar sobre isso. É que eu gostei muito, achei muito interessante isso aqui. É isso, né? O que você está dizendo é que pessoas fazem, eu vou chamar de design, né? Não entendo 1/10 do que você entende sobre design, então se eu cometer algum erro gigantesco, me corrija, por favor, tá? Mas o que você está dizendo é que esse processo todo de desenvolvimento e da formatação, elaboração e produção do design, ele passa por pessoas, sejam ela... Passa não, pessoas estão ao centro, né? Seja a pessoa que contrata o seu serviço... Exato. E quantas pessoas que depois vão, de fato, consumir esse... Tem até uma brincadeira que eu faço, que eu lembrei de uma... Desculpa te interromper. Às vezes as pessoas, alguma pessoa da minha equipe vira e fala assim, nossa, mas o cliente, né, o consumidor. Eu falo, mas peraí, calma. Quem que vai aprovar? Né? Ah, é tal pessoa. Não, ela é a nossa consumidora, então, né? A primeira consumidora que a gente tem é quem vai olhar minha proposta, né? Vai falar, olhar para aquilo e falar assim, eu entendo, eu vou escolher tal fornecedor porque eu entendo que esse tal fornecedor compactua com os meus objetivos e está em linha com o que eu quero. É o primeiro consumidor que acho que todo empresário tem, é o cliente, né? O BID. Não, mas então, Gustavo, por exemplo, eu classifico o designer em dois tipos, né? O designer artista e o designer estratégico, tá? Na minha opinião, o designer artista é aquele que faz um desenho baseado no pensamento dele, no que ele acha, tá? Ao passo que o designer estratégico, ele faz um designer voltado para ter um resultado do cliente, entende? Então, ele faz pensando no consumidor. Porque nada mais eu considero assim um designer, uma pessoa que foi contratada para levar uma mensagem do cliente, do produtor, para o consumidor. Só que ele não sabe fazer essa mensagem. Por isso que ele convida o designer para estabelecer essa ponte. Tá. Eu me coloco sempre nessa posição de dar resultado para esse cliente que me contratou. Entende? Aí vem, mais uma vez, a história eu chamo assim, do nenê, ou seja, né, como você quiser colocar. Mas, normalmente, assim, quando o empresário, ele investiu muito dinheiro nesse produto, em toda a empresa dele, tudo, e ele precisa vender, né? Ele precisa vender. Então, o produto dele tem que chegar nesse consumidor. Não é o designer artista, eu não sei, ele pensa que ele acha que o consumidor vai entender ou não. Por isso, nas pesquisas que a gente faz, tem várias embalagens que são premiadas em concurso, mas se você coloca para o consumidor, ele não entende. Não entende. Eles acham às vezes, muito limpa demais, sabe? Seca demais. Então, por isso que assim, nosso design é um design de massa, né? É para comunicar e é para vender. É legal isso. Eu nunca tinha parado para pensar comparando com comunicação, né? Como você bem disse, o design e a marca são perenes, né? Eles continuam, pelo menos por um período mais extenso, né? Dura mais um pouco mais no tempo. Dura um pouco mais no tempo. Enquanto que comunicação, mensagem, mídia,
tem lá o Seu timing. seu timing, né? Seu tempo. Campanha, principalmente, entendeu? Campanha é veiculada a tudo, depois tem que criar uma nova campanha, novas campanhas. Mas embalagem não, tem que ficar. Eu tenho para mim que você foi um dos primeiros, até olhando o seu histórico da sua empresa, você foi um dos primeiros a trazer esse olhar vou chamar de branding, tá? Ou de construção de marca para o design, né? De olhar para o design como, vou falar aqui de Ambev, por exemplo, ou de outros cases que você pode até citar para a gente aqui, mas eu tenho para mim que você foi um dos primeiros a pensar nisso dessa maneira estruturada. Eu estou errado ou não? Sei, Desse jeito que olha para design como um elemento de marca e a marca como um elemento de design, alguma coisa assim. Eu estou muito errado na minha conclusão, não? Eu não entendi direito. Que até a tua então me parece colocação. que talvez até a sua chegada no mercado, o design fosse outro. A gente está falando de design de produto. Artista, tá. Talvez ou Sim, muito sim. artístico, Sim. né? O Pode ser, designer, né? etc., que ganha prêmio, mas que você olha não se aplica para o mundo dos negócios. Estou falando aqui dos anos 90, anos 2000, por aí. E, por outro lado, você tinha o design de embalagem que estava pensando muito mais na função, talvez. Olha, cabe mais leite moça, menos leite moça, cabe mais papel higiênico, menos papel higiênico, que ainda são, vamos dizer, índices, informações necessárias. Mas eu entendo que você foi o primeiro a juntar esses dois mundos, talvez, né? De juntar essa arte com ciência. Eu estou muito errado, não? Não, acho que não. Por exemplo, eu mamei muito também na Bauhaus, né, no forma e função, né? Realmente tem que ter uma forma e tem que ter uma função para isso, entendeu? Então, isso faz mais ou menos de um pensamento também estratégico, não é um objeto só bonito, ele tem que funcionar, tá? Em termos de embalagem também, o que acontecia? Eu acho assim que não existia talvez um pensamento científico por trás disso, entendeu? Mais estruturado. Eu não sei se eu que trouxe isso, mas realmente assim, eu fui bebendo em várias outras fontes de outros estudiosos, de outros designers, de tudo, e comecei a montar minha linha de raciocínio. Muito legal, muito legal. Isso é isso. Ah, tem outra coisa que eu queria dividir com você que eu lembrei agora. É que foram alguns ensinamentos que você me trouxe, você não sabe, eu também não lembrava. Eu lembro de um dia eu visitei seu escritório. E vai ser um problema isso agora, porque geralmente eu falo que sou eu que falo isso, eu não te dou crédito, eu tenho que admitir. Mas eu lembro que eu estava saindo do seu escritório algum dia e você falou para mim assim, Lotufo, Gustavo, tem uma coisa que chama humildade. Sabe de onde vem a palavra humildade? Eu falei, não faço a menor ideia. Vem de humus, de ter o pé no chão. Você não deve lembrar desse episódio, Não lembro, provavelmente, não né? lembro. Como outros ensinamentos que você me passou, e claro, eu marquei. E é engraçado como você tem muito claro essa... enfim, só explicando rapidamente, você pode explicar depois melhor, como humildade vem de humus, né? Não é de se colocar abaixo, nem de se inferiorizar. Muito pelo contrário. É de ter, como eu entendi, pelo menos, é de ter o pé no chão. Né? Isso é ser humilde. É ter o pé no chão e falar assim, bom, eu sei dos desafios, etc. Então, assim... Explica pra gente, por favor, o que se eu acertei no entendimento de humildade. Eu não busquei depois no dicionário, eu acabei usando isso pra minha vida. E o quanto que isso influenciou seus projetos, a elaboração dos seus cases de sucesso. E se puder contar algum deles pra gente, por favor. Né? Algum case de sucesso que tenha te marcado, por favor. Não, então, Gustavo, quanto a essa postura assim de ser humilde, é também da cultura japonesa, né, de não se vangloriar muito em relação ao eu. Então, quer queira ou quer não, apesar dos meus pais terem sido imigrantes, né, e sem nenhuma escolaridade, existe um não dito na cultura japonesa, né, de você não se valorizar muito o eu. Né? Quando eu visitei o Japão também, eu via nitidamente essa coisa do grupo e tal. Ao passo que, quando você via, a primeira vez quando eu fui para o Japão, era nítido isso, né? Então, por exemplo, quando abri o trem, saiu um bando de pinguim, assim, tudo aquele japonesinho do mesmo tamanho, com os ternos azuis, tudo igualzinho, sabe? E depois de lá eu fui para Nova York, e lá em Nova York, assim, você já sente a individualidade, né? O eu. É muito característico isso, é muito forte essa diferença. Eu procuro, assim, cultivar muito essa coisa da humildade, no sentido, assim, da gente sempre ter a noção de ser um eterno aprendiz.
de aprender sempre, né? Porque realmente, na minha opinião, a arrogância cega, né? Eu quero continuar trabalhando, né? Na verdade, eu tenho 67 anos, eu comecei em propaganda, pintando, né? Anúncios, né? O título de anúncios com pincel. Então, eu acho assim, eu acredito que esse tipo de pensamento fez com que eu continuasse sempre caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, para estar ainda produzindo. Muito legal. Nossa, é inspirador, né? Já que você citou aqui, você, enfim, tem uma passagem grande enfim, estudos e referências fora do Brasil, né? Como, por exemplo, essa se eu errar o nome, Japan Package Design Association. Sim, sim, sim. E você, enfim, membro júri de Cannes, participou da Singularity. Então, dá para ver que realmente você pratica o que fala, né? No sentido de buscar essas referências e de ser reconhecido também por referências internacionais, né? Não só pelo público e pelo mercado brasileiro. O quanto que essa cultura oriental que você trouxe pra gente aqui, o quanto que essa estética oriental te influenciou e te moldou na maneira de ver o mundo, mas principalmente o quanto que isso pode influenciar quem está ouvindo e vendo a gente. Que dicas, né, dessa... Talvez não dê para resumir tão rapidamente em tão pouco tempo, mas eu tenho para mim, que isso te moldou muito, como você já trouxe naturalmente, mas o que nós aqui brasileiros a gente poderia aprender com esses seus ensinamentos? Gustavo, você também é pai, né? Você já sabe mais ou menos assim que praticamente quando a gente fala para os nossos filhos, a gente coloca 10 frases assim de ensinamento para formar uma criança, tá? A gente diz, tá. E de repente ele pega uma que você nunca falou, você falou uma vez só e ele pega aquilo lá. E foi o que aconteceu comigo, né? Uma vez minha mãe falou assim, japonesa, né, do jeito que ela era, né? Meu pai também, ela falou assim para mim, homem não fala, sabe? O que ela quis dizer? Homem não fica tagarelando, né? E você vê em filmes japoneses várias características desse tipo, antigas, né? Antigas, filmes antigos que o japonês quase não falava muito, né? Eu pensei comigo assim, realmente, assim, quando eu abrir a boca eu preciso ser conciso, então. Eu preciso ter uma informação concisa. E aquele negócio ficou na minha cabeça, sabe? Ele falou uma vez só, me lembro, eu não ficava falando sempre. E ficou na minha cabeça. Então eu achava que a comunicação tinha que ser concisa, sabe? E depois soma-se a isso, olha que interessante, tem uma parte visual. Quando você vê os brasões, os ícones dos samurais, repara que eles são extremamente simples, né? São aqueles símbolos, aqueles ícones que representam as famílias, os clãs, os feudos, tá? Ao passo que quando você compara com os brasões europeus, são aqueles brasões cheios, né, de 2 cavalos refletido, escudo, a armadura em cima, plumagem e tal. Aquilo, para mim, é uma comparação muito relevante, porque, para mim, isso que é a comunicação dessa linguagem icônica japonesa. Porque a comunicação atual, tanto é que todos os ícones do celular são extremamente simples. Comunicação, para mim, é isso, né? Você precisa ser claro e direto, tá? Então, isso me traz até hoje, em termos assim, de ideia, de embalagem, que tem que ser. A gente procura que ela seja extremamente rápida, comunicativa, no ponto de venda, uma vez que está cheio de informações. E hoje, então, é pior ainda, né? Que o excesso de informações é muito grande. Então, seria esse paralelo mais forte, assim, que a cultura japonesa me trouxe. Faz sentido você ver um emblema, um brasão europeu e uma marca de um samurai japonesa. São bem diferentes. Um acaba... Eu vou fazer uma analogia horrível, que já peço desculpas já de saída, mas o europeu, eu me lembrei muito do que você acabou de pontuar aqui. O europeu acaba colocando mais elementos para representar mais gente. Então entra leão, entra castela, e aí vira aquela coisa da Cruz de Malta, etc. Aí vai lá, coloca mais coisa aqui, é mais gente falando, bota isso aqui, bota aquilo. Eu tô colocando um tom de brincadeira, né? Enquanto que parece que no Japão, enfim, lógico, estou reduzindo isso com muito humor.
Mas parece que é isso, parece, pelo que você está dizendo, tem uma decisão tomada, né? Para ser conciso, precisa tomar decisão. O quanto que tomar decisão e como é o processo de tomada de decisão no processo de criação e desenvolvimento do design para grandes marcas. Por que eu pergunto isso? Eu lido também com grandes marcas aí há quase 30 anos. A gente sabe que grandes marcas têm, grandes multinacionais no Brasil, né? Tem, como eu posso colocar, tem muitas pessoas envolvidas, né? Você tem pessoas de áreas diferentes, você tem pessoas com backgrounds diferentes. Como é o seu processo? Eu imagino que deve ser um sofrimento manter essa simplicidade quando tem muita gente envolvida no processo. Eu tô certo ou não? Não, Como é que então, você mantém... Como é que você toma essas decisões de manter algo que você entende que funciona melhor? então, realmente assim, Gustavo, é muito difícil, né? Muitas vezes do lado do cliente, ele não quer submeter a um processo límbico que eu desenvolvi, porque quem decide é o consumidor, não são essas cabeças tudo. Então, realmente existe esse problema, mas na medida do possível também existe outros clientes assim que têm a noção e entendem a proposta. Tá? Existe muito ego nessa história, né? Muito ego. Então, é uma situação que permanece e é uma luta constante nesse sentido assim de querer mostrar para o cliente, né, do que é melhor. Mas realmente assim não é uma situação bem fácil deles entenderem muitas vezes, né? Porque eu percebo que tem uma coisa hierárquica internamente, política, que muitas vezes o trabalho em si fica em segundo plano e uma posição assim mais de poder fica em primeiro plano. Às vezes eu sinto isso. Eu vou admitir mais uma coisa que tá cheio de lembranças aqui hoje, né? Você é um designer, né? Sim. Eu acho que dos poucos que eu conheço, você é o designer que mais entende de pesquisa, talvez no mundo. Eu entendo zero de design, né? Assim, tenho minhas opiniões e leio alguma coisa, mas obviamente minha área é muito mais a pesquisa. E toda vez que a gente se fala, você sempre fala mais de pesquisa do que de design. É mesmo? Ah, sim. E eu acho isso brilhante, né? Mais uma vez mostra essa sua humildade de ver que o que você está criando tem um fim específico. Sim, verdade. E quem determina esse fim é o consumidor. Exato. Me diga primeiro se eu estou certo ou não na minha leitura e como você coloca esses processos, eu chamo de pesquisa, mas você pode dar o nome que você quiser, esse processo de colocar o consumidor, ou as pessoas, né, que estão consumindo, pessoas que estão consumindo no centro desse processo criativo e de desenvolvimento de embalagem. Como é que você faz isso hoje na sua empresa? Então, Gustavo, eu respeito muito o dinheiro do cliente, tá? Respeito demais, né? Como se fosse meu. Então, eu quero que seja utilizado de uma maneira extremamente consciente e que renda bons resultados para ele. Esse processo de pesquisa começou com o tempo. Eu frequentei muitas pesquisas tradicionais qualitativas que você fica atrás do espelho, tá? E nisso, o que eu percebi? Eu percebi que a moderadora fazia perguntas para o cérebro racional, né? E o que o consumidor faz? Ele devolve uma resposta manipulada, porque foi para o racional, tá? Então, eu costumo dizer que as pessoas tendem a mentir em 3 ocasiões, né? Sob pressão, quando se exige respostas rápidas, ou quando você não quer fazer feio na frente dos outros. Você fala que consome uma marca, mas, na verdade, você não consome porque você não tem condições, tá? E essas 3 situações acontecem muito nas pesquisas qualitativas tradicionais, né? Então, a partir disso, eu comecei a estudar que realmente a gente precisava procurar as respostas, que é o processo límbico, das respostas do que não é dito, né? Do que o nosso cérebro racional não consegue captar e não consegue decodificar, né? Que muitas vezes a pessoa responde de uma maneira assim,
trabalhada, manipulada, mas não porque ela queira mentir, é que ela não tem a resposta. E ela está lá, né, para receber um cachezinho, ela responde o que ela acha. Tá? Então, por isso que nós desenvolvemos esse processo límbico, que é buscar essa parte escondida, vamos dizer assim. Tá? Porque aí, quando você consegue atingir essa parte emocional, é um ponto que você consegue fazer com que a marca tenha uma conexão genuína e verdadeira com esse consumidor. Eu quero citar um exemplo aqui de um case, né, um case que nós fizemos para a Dona Benta, e nesse case nós fizemos uma etnográfica, visitamos as casas das consumidoras, tá? Fizemos várias perguntas, tudo, e 2 achados importantes. Só para explicar o que vem a ser uma pesquisa antropológica visual, antropologia visual, basicamente é uma metodologia que ela retrata, né, comportamentos, né, atitudes e estilos de vida através, né, do estudo de objetos e todo o universo que essa pessoa compõe, né? Compõe o universo dessa pessoa, tá? E o que nós descobrimos desses estudos? Bom, primeira coisa, e que não é dito também, não é perguntado, mas tinha um grande insight. Todas elas usavam o pregador de roupa para fechar o saquinho de farinha aberta. Tá. Né? Ela tem um grande insight de você usar o stand-up pouch, que é aquela embalagem com zíper. Tá. Com zíper. Tá. Outro insight muito grande foi que em todas as cozinhas as mulheres tinham ladrilhos, né, e pano de prato. E a partir dessas fotos que o nosso designer, a equipe de design, criou as embalagens de Dona Benta, que tem o pattern dos ladrilhos e os motivos dos panos de prato. O mais interessante disso é que quando nós lançamos essa linha, muitas consumidoras falaram assim: nossa, essa embalagem lembra a minha avó. Mas não que era antiga, né? Porque lembravam a cozinha da avó, a cozinha da mãe, a comida da avó, a comida da mãe ou do pai. Porque comida é emocional. Uma vez que você estabelece essa conexão, você consegue essa união de uma marca com o consumidor. Existe uma pesquisa que foi feita, né, pela Folha. Eles entrevistaram 13 chefes de cozinhas brasileiros, né, e perguntaram para eles assim: qual seria a última refeição que você gostaria de comer caso você falecesse amanhã? E 8 deles mencionaram uma comida extremamente simples, mas que era da mamãe, ou do papai, ou da vovó. Porque comida é emoção. É muito legal a gente ver essa referência, né? Porque tem algumas coisas que eu gostaria de pescar aqui do que você disse, tá? Eu vou começar primeiro dizendo que você primeiro foi a campo, né? Sim. Começa por aí, concorda? Porque assim, acho que não sei, eu imagino que no desenvolvimento de um processo de design para embalagens de multinacionais, e de novo, eu preciso dizer que a gente está falando aqui não é de design de uma coisa, de uma caneta, a gente está falando de design de marcas gigantescas que tem um volume de venda gigantescos e qualquer coisa que dependem do ponto de venda, depende do supermercado, a gente está falando de FMCG, então você está colocando aqui de um jeito muito, muito simples, algo que, para quem esteja assistindo a gente, às vezes, ele tá falando de um... Não, a gente tá falando de marcas gigantes, de produtos que têm volume de vendas absurdo, Brasil e América Latina, provavelmente, né? Sim. E que qualquer pequeno erro, né, nessa decisão da composição do design enfim, é dramático para a marca e para as empresas. Bem no início também da minha carreira, eu gostava muito de ir a campo, né? E o que aconteceu? Me convidaram, era Kraft, na época era Kraft, não era antes a Mondelez, né? De fazer uma linha de embalagens, de balas, né? Os pacotes. Então o Job veio para modernizar a linha de pacote de embalagens. Tá. E era do Peru, lá da Colômbia, eu não lembro exatamente o local. Daí eu falei para a pessoa que estava me contratando, eu falei assim, eu gostaria de visitar lá, né, esse local.
É lógico que ele pensou assim, puta, budget, né? Avião, né? Hospedagem, tudo. Até para falar assim, puta, Narita, então vai lá, vai lá. E o que eu descobri, que eu achei muito interessante, é que as balas não eram vendidas nos pacotes, e sim a granel, em função do poder econômico das pessoas. Eles compravam 2 ou 3 balas. Então eles colocavam as balas em nichos individuais. Isso foi um grande aprendizado e a grande sacada, porque você tinha que estudar a embalagem das balas, de modo que eles tivessem uma cor única, para que você fortalecesse o branding, né? E o sabor, porque as pessoas estão muito ligadas ao sabor, eles fazem esse tipo de ligação, em cada espaço que as balas estavam. Você foi, então, a campo, como você bem disse, para testar algumas hipóteses suas como designer, para ver o que realmente estava acontecendo, que não estava construindo aquela ponte que você chamou. Essa conexão. Na verdade, eu nem sabia que era assim, entendeu? Mas indo lá no local que eu descobri que essa era a maneira que o pessoal vendesse. Então não adiantaria nada eu fazer um pacote bem bonito, o consumidor não teria acesso, porque o acesso dele era só com a bala individual, não com o pacote. Entendi. Não, eu não posso esquecer de fazer uma pergunta para você, que senão a gente vai. Esse papo super maravilhoso. Eu queria muito que você explicasse para a gente, se eu errar o nome, você me corrija. O que é o tsutsumu? Por favor. E o quanto... Tsutsumu é um verbo, né, de embrulhar, né? Embrulhar alguma coisa e tal. E lá no Japão, realmente, assim, tem essa história em relação à embalagem que é muito, muito forte, tá? Quando você estuda um pouco de embalagem, principalmente japonês, eles normalmente, eu estou me baseando num livro que eu tinha visto, eles começam mostrando o furoshiki. O que é? Furoshiki, acho que vocês já devem ter visto, né? Furoshiki, furo vem de ofurô, banho, e shiki é estender. Então são panos grandes que eles embrulhavam as coisas, que existem várias formas de embrulhar, para carregar comida e objetos. Tá. Se você vê desenhos do Hiroshige ou do Hokusai, você vê aquelas pessoas, na época feudal, andando, porque era muito comum eles andarem de um feudo para o outro. E com furoshiki, tá? Com furoshiki. Essa história do furoshiki, ela é muito característica e também muito forte. Por quê? Porque na cultura japonesa, por quê? Porque, além de ser prático, né, ela é sustentável, você não joga fora, não é um plástico que você joga fora, e é reaproveitável, né? Sempre reaproveitável tudo. Esse tipo, assim, talvez, de relação com a embalagem perdura até hoje, porque a embalagem no Japão é muito relevante. Muitas vezes ela representa uma comunicação não dita, né? De confiança, gratidão, respeito, né? Agradecimento. Tipo assim, eu fiz pensando em você. Por isso que as embalagens japonesas são extremamente sofisticadas, porque quando você presenteia, você está dando tudo isso. Né? Quando eu estive no Japão, nesse curso, eu me lembro que, para você chegar no produto, tinha 5 ou 6 embalagens antes. O que eu quero dizer? Você recebia uma sacola, você tirava, depois você tinha embalagem, era uma caixa. Você tinha que abrir a caixa. Dentro da caixa tinha outra embalagem para envolver todo o conjunto. Depois tinha os nichos de cada embalagem, né? De cada produto. Depois você pegava o produto, você tinha que abrir o produto, tirar o selo e depois tinha outra embalagem, tudo. Então tinha também todo esse ritual do unboxing, que é muito prazeroso, mas existe toda essa concepção, né? Para você realmente se sentir assim, muito prestigiado, privilegiado pela pessoa que te oferece esse presente. É isso, um dos códigos de reconhecimento do seu trabalho e de sucesso tá muito aí, né? Porque você tá falando de conexão emocional nessa inspiração, né? Porque a partir do momento que eu pego um produto que de certa forma foi pensado para mim e na embalagem tá claro que é para mim,
Às né? vezes você estabelece Eu uma vejo. conexão. A conexão tá feita. É exatamente como o exemplo dos patterns. Eu até só vou trazer rapidinho aqui para quem talvez não tenha ouvido. Muita gente com certeza já entendeu, mas é isso. Na embalagem de farinha, né? Sim, De foi farinha. feito. Você incluiu. Patterns são esses padrões, né? Que a gente tem no azulejo, né? Desenhos. Sim, São sim, desenhos no azulejo sim. que estavam presentes nas casas das pessoas. Sim, Né? Acho que a maioria é dona de casa, provavelmente, né? sim, sim, a maioria. E aí você olhou para isso e falou assim: nossa, vamos colocar isso. Uma ideia, desculpa colocar desse jeito, até simples. É até óbvia, né? Assim, nossa, olha, faz parte do ambiente dessa pessoa, onde ela está no dia a dia dela, trabalhando, enfim, cozinhando, etc. Onde está sendo consumido esse produto. Por que a gente não coloca isso na embalagem? E aí você só pôde perceber isso estando lá, olhando essas pessoas se relacionando com o produto. Exato. E aí, com isso, você acaba desenvolvendo um produto que foi feito para ela. Exato. Né? Que na verdade já era para ter sido para ela de qualquer jeito, né? Então por isso que eu falo que é simples e óbvio. Não diminuindo o teu trabalho, muito Sim, ao sim, contrário. claro que não. É aí que você está exemplificando para mim, pelo menos, o quanto você fala sobre ser conciso, tomar decisão, não falar, enfim, né? Você foi lá, olhou, viu esses padrões, ajudou inclusive essas pessoas, vou chamar de donas de casa, mulheres ou pessoas que estão usando a farinha branca, né? Isso. Era massa de bolo, farinha branca, Massa de era uma uma linha. linha inteira, tá? Tá. Mas essa conexão, quando ela vê esse pattern, ela já lembra da comida da vovó, entendeu? Da comida da mamãe. Isso que é interessante. E ela conecta emocionalmente, assim como você viu Exato. nesse seu caso japonês, Exato, pelo que você está falando, tem um cuidado com a embalagem também. que faz com que eu olhe para aquilo e fale assim, não está só embalado. Exato, não está só protegido. Não está só protegido. Exato, Isso. Tem uma razão de estar ali. Eu me conecto emocionalmente, talvez, não eu, Gustavo, mas ao ver que tem esse cuidado tão grande, eu acabo me conectando emocionalmente e falo assim, nossa, isso é para mim. Isso é para mim. E essa é a base do marketing. Eu estudo marketing há 30 anos, né? O marketing é uma tentativa, eu acho, eu queria muito ouvir sua opinião. Eu vou te fazer uma pergunta horrível de se fazer, porque ela é muito, muito ampla. Mas o marketing, para mim, sempre foi, sempre será, para mim só, minha visão, minha opinião, uma tentativa incansável de individualizar a entrega de produto e serviço. Você está sempre tentando individualizar e tentando ser o mais tailor-made, para as pessoas, para que aí as pessoas consigam olhar para aquilo e falar, não, isso aqui é para mim. Correto, né? Corretíssimo. E pelo que eu estou entendendo, então quero te fazer essa pergunta, o que é o marketing para você? E agora eu entendo e acho brilhante, né? Como o design tem um papel fundamental, porque, vamos lá, eu vou colocar outro ponto aqui nessa discussão. Muitas vezes a gente vai no supermercado, e eu também trabalho com muitas marcas que também estão no ponto de venda, fazendo pré-teste até de embalagem, enfim. E as pessoas olham para aquilo e falam assim, isso aqui a pessoa pensou, nem pensou muito para fazer, colocou essa lata, ou deixou... Eu acho, se eu estiver errado me corrija, mas eu acho que, digamos, a noção geral é de que é um trabalho muito mais de forma, né? Desculpa, de função. Tipo, eu coloquei esse sabão em pó nessa embalagem aqui porque era mais barato, cabia mais. Eu coloquei essa embalagem de papel higiênico aqui porque cabia mais. E o que você está dizendo é que, e desde o começo da nossa entrevista foi muito para esse lado, é talvez uma das poucas chances que se tem de individualizar o produto. Construindo essa conexão ali no ponto de venda, de olhar e falar assim, nossa, olha, dá vontade de pegar, de olhar, dá vontade de abrir, dá vontade de cheirar, de sentir, dá vontade de colocar, dá vontade de deixar na minha cozinha. É mais ou menos por aí, não? E o quanto que o processo limpo... Muita pergunta numa só. Eu tô tagarelando aqui, me perdoa. É que eu tô muito feliz por você estar aqui. O quanto que o processo límbico ajuda nisso? Não, então, o processo límbico, a gente estuda bastante essa coisa do comportamento humano, né? O comportamento humano. Então, antes de você começar a desenhar, eu acho importante você entender do ser humano, mais uma vez, né? Por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala, que o ser humano, ele codifica e decodifica os estímulos nessa ordem. Primeiro ele coloca cor, formas,
números e depois palavras, né? Por isso que há Ah. 15 anos atrás nós mudamos todas as cores das cervejas da Ambev, entendeu? Conta pra mim, por favor, deixa eu te interromper aí. Conta pra gente como é que foi esse case, senão a gente acaba esquecendo. Então, basicamente, por isso que a Brahma virou vermelha, né? A Antártica virou azul e a Skol virou amarela, porque antigamente todas as cervejas eram brancas, tudo. Então existe um pensamento, raciocínio de entender o comportamento humano, tá? Outro ponto interessante assim é que o ser humano, ele de longe no supermercado, ninguém quer ir mais no supermercado, todo mundo quer ficar nas redes sociais. Então você precisa realmente captar a pessoa rapidamente, tá? Pegar a pessoa rapidamente. De longe, ele vê formas, né? Ele procura a marca. Por isso que é muito importante estar em evidência uma desses pontos, ou a cor, tá? A média distância, ele procura a variante. E na mão, ele procura os atributos e os benefícios desse produto. O designer que não sabe isso, ele mistura tudo. E de longe, ele fica tudo uma embalagem confusa. E nosso cérebro é muito preguiçoso, né? Ele quer conforto. Então, se tem uma coisa muito confusa na frente, ele vai embora. Tá? Sim. Só reforçando esse outro ponto que você tinha comentado, assim, dessa individualização das marcas, né, para que o consumidor se sinta escolhido. É lógico que nós trabalhamos com massa, com produtos de massa, e tem muitos parâmetros, né, econômicos que a gente não pode fazer. Tem que ser essa embalagem, tem que ser esse tipo de coisa, tudo. Mas dentro disso, a gente tem esse raciocínio, né? Por quê? Porque todo ser humano, ele é carente, né? Ele quer amor, ele quer ser reconhecido e ele quer pertencer. Então, nesse contexto, quando você oferece um produto e ele se sente, puxa, foi feito para mim, né? Reforçando o que você estava comentando, é o que toda marca quer fazer. E você estabelece uma conexão com essa marca. Fala assim, nossa, essa marca pensa em mim. Uma pessoa que pensa em você, você vai gostar dela. Então, realmente, e aí eu preciso voltar na pergunta. Para você, o quanto o design é importante para os processos de marketing, ou para o marketing em geral? No caso de embalagem, normalmente, no caso de embalagem, tá? Minha área, normalmente é o único ponto de contato que muitos produtores, clientes têm em relação ao consumidor. É o único ponto de contato. Muitas vezes, a grande maioria não tem verba de comunicação. Tá? Então, por isso que essa relevância da embalagem, nesse contexto todo de marketing, nesses pontos de contato do branding. Porque é onde talvez a coisa fique real, né? Fica real, sai do intangível, da ideia. Exato. E vai para o primeiro contato até ter acesso ao produto. Exato. E a embalagem vem antes, né? Bem antes. Por isso, fundamental, o processo límbico hoje você aplica em todos os seus projetos, em alguns projetos, ele permeia, ele faz parte da sua cultura. A gente oferece para os clientes, muito em função das verbas, eles decidem por adotar ou não. Tá. Mas o comportamento humano, ele faz parte do DNA da sua empresa hoje. Sim, exatamente. Como é que você garante que sua equipe de designers, estrategistas, mantenham esse olhar do comportamento humano no desenvolvimento? Então, a minha equipe, o pessoal assim está muito tempo comigo, entendeu? Né? Eu tenho um diretor de criação, Fernando Quintos, que está mais que uns 25 anos comigo, tal, e ele entende exatamente esse ponto, né? Que a gente procura fazer essas embalagens, assim como a equipe, o Lucas, Alex, todo esse pessoal procura fazer embalagem. Primeira coisa, antes de mais nada, eficiente e que seja que venda, né, o conteúdo e não para ganhar prêmio. Tá. Uma analogia interessante porque eu trabalhei muito tempo em agência de propaganda, né? A agência de propaganda tem essa dualidade também, né? De redator, diretor de arte. Não sei hoje mais, porque eu não acompanho mais tão de perto, mas de ter uma preocupação em ganhar prêmio como parte do trabalho. Exato. E você também se preocupa muito com isso? A gente até um prêmio bem-vindo, mas primeiro ponto é share of market para o meu cliente. Primeiro ponto. Muito legal. Vamos passar para um tema que tem a ver com o que a gente está conversando. A gente falou muito da importância de pessoas,
do cliente, do consumidor, do designer para ele desenvolver. A gente falou de pessoas, seres humanos, né? Eu sei que você, como um grande estudioso, tem acompanhado essas mudanças e a presença cada vez mais constante dessas inteligências que se chamam de inteligências artificiais. Sim, sim. Conta pra gente qual que é a sua opinião sobre o que vem acontecendo no mundo em geral, principalmente no design, o quanto que isso impacta o seu negócio e o que você acha que deve ser mais ou menos os próximos passos para adoção ou não dessas inteligências. Então, Gustavo, realmente é amedrontador, né? Porque ele só está começando, né? Vocês tinham mandado assim o vídeo da TAM, né? Da Latam. Da Latam, né? Como exemplo e tudo. E olha, e sinceramente eu acho que o trabalho, talvez a segunda personagem que aparece assim está um pouco fake, mas o terceiro, que é uma pessoa negra conversando, é super. Está perfeito para mim, né? Eu não notei, numa primeira olhada, que existe um problema assim de ser um pouco artificial, tá? Isso porque a inteligência artificial tá começando e realmente assim, em breve, logo mais, ela vai estar perfeita. Você não vai ter o olho para distinguir o que é o real e o que é fake, né? Não vai ter, tá? Pra você ter uma ideia, assim, o aprendizado de uma AI é numa progressão geométrica, né? E a cada 6 meses é vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Quanto tempo nós levamos para aprender uma língua? Imagina, tá? O que eu acho, assim, realmente, assim, é muito preocupante, principalmente que eu vejo nos clientes todos essa coisa de cortar custo. E cada vez parece que piora, Gustavo, né? A área de compras cada vez tem que cortar mais custos. Então, realmente, assim, eu não acho que eles vão abrir mão, né, da inteligência artificial. Porque você não vai conseguir distinguir o que é real, o que é fake. Não vai, tá? Como é que fica o ser humano nisso? O que eu penso, né? Eu acho assim que a IA, né, eles são basicamente são formados por algoritmos, né, que são instruções sequenciais para solucionar uma tarefa, tá? De uma maneira extremamente precisa, rápida e eficiente. Bem racional, tá? Ao passo que nós, seres humanos, né, nós somos a complexidade, a imperfeição e a imprevisibilidade em pessoa, né? Nesses movimentos aqui você já está vendo, né? O que é isso aqui? Inconstância. É vida também. E vida. Né? Isso aqui o que é? É morte. Tá? É verdade, o batimento cardíaco. Exatamente. Tá? Então, o que eu acho? Assim, que, como eu mencionei, né, nós somos extremamente carentes, né? Precisamos de amor, precisamos de ser reconhecido, precisamos de pertencer a um grupo. E essa interação, essa troca que a gente precisa de sentimentos e de emoção é que nos faz sentirmos humanos, né? Verdadeiramente humanos. A palavra emoção, ela vem do latim, que significa emovere, tá? Que significa o movimento para fora, né? A ação do movimento para fora. E basicamente o que é que te move, Gustavo? A emoção que te move para você ver teu filho, tua filha, né? Teus pais. A emoção que te move para você ultrapassar desafios. A emoção que te move para você concretizar um propósito pessoal seu. Tá? Então, realmente, assim, essa emoção, na minha opinião, é que vai fazer com que a gente se sobressaia em relação à inteligência artificial. Não sei se eu te respondi. Perfeitamente, eu estou pensando o seguinte, você está dizendo que essa emoção é a emoção que depois, ou usando esse repertório do conhecimento da emoção humana, que vai fazer com que você e a sua equipe consigam desenvolver embalagens e designs melhores, basicamente por entender o contexto humano.
Porque a partir do momento que você entende essa necessidade humana de reconhecimento, de pertencimento, você consegue fazer o que você chama de comunicação afetiva. É isso? Exatamente, é uma maneira da gente sobressair em relação a ela, entendeu? Porque a gente tem que utilizar ela sempre como ferramenta. A gente não pode deixar ela sobrepor a gente, sobrepor o ser humano, sobrepor as nossas emoções. Porque quem cria essas emoções no momento para elas somos nós, entendeu? Não sei daqui a algum tempo o que vai acontecer. Quando eu leio todas essas pesquisas assim, de pessoas, eles acham que com o tempo ele pode haver uma superação da inteligência artificial. Mas é possível, né? Pelo avanço tecnológico, é possível. Mas para a gente ter espaço ainda, nós precisamos continuar tendo, né, desenvolvendo essas emoções. Precisamos desenvolver isso. O que acontece também, Gustavo, que eu acho muito, muito grave. No livro Fábrica de Cretinos, né? Não sei se você conhece tudo, basicamente ele fala que essas telas de entretenimento, elas estão destruindo, né, a formação cognitiva, social e emocional das crianças. Sim. Estão destruindo. E o pior disso é que ela é irreversível. Você fica lá, você não para. E o que é? O cérebro, ele acostuma com esse tipo de estímulos superficial. E ele não desenvolve, mais uma vez, olha só o movimento, não desenvolve um conhecimento profundo, porque você não pensa, você não é desafiado a ter questionamentos, contradições, né, e gerar conflitos. Tá? Então, é realmente assim, o futuro é bem delicado, né? E a gente precisa tomar muito cuidado e já começar a ver as nossas crianças de uma tal maneira, né? Ele recomenda, por exemplo, que até 12 anos não pode mexer no celular. Agora, eu vejo isso, assim, Gustavo, logo mais, o mundo vai ser visual, e já é visual, ele vai ficar cada vez mais visual. Portanto, essa conexão tem que estar bem mais ajustada, né? Porque o visual, eu também tenho percebido isso, né? A gente já era, né? O texto para nós sempre foi ainda mais para um país como o Brasil, né? O texto sempre foi muito complexo. Sim, sim, desde a minha época de agência até agora como instituto. O visual, ele é isso, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, assim, a gente tá mesmo cada vez mais visual, né? O botão, a seta, né? Enfim. Que por um lado é bom, porque a gente está organizando um pouco mais as coisas, né? Talvez. Mas por outro lado a gente está formando uma massa de pessoas que a gente não conhece o que está por vir. Você, em um dos seus artigos do Meio Mensagem, você falou de um tema que eu acho que é super legal, sobre intuição. Você falou que... Emoção. Emoção. Aqui a emoção é algo que provavelmente ainda hoje seja insubstituível. Sim. Eu acredito, por enquanto. Existe alguma coisa muito positiva sobre essa nossa, hoje, superioridade emocional em relação a IA? O que é que a gente tem de mais positivo? É essa conexão que a gente faz com os outros, é isso? Eu acho. Eu acho que esse negócio que vai ter que se desenvolver e a gente, baseado no que está aparecendo, a gente começa a tentar aprofundar e desenvolver e trabalhar mais isso, né? Mesmo porque essa conexão física, eu acho, que eu estou vendo ultimamente, vai ser muito relevante para eu conversar com o Gustavo real, né? E não com o Gustavo fake, porque logo mais assim, eu nem sei se você vai estar lá. É o verdadeiro Gustavo que vai estar. Pode ser um avatar. É um avatar, mas que vai ser bem possível. E eles vão produzir, outras pessoas vão produzir você. Para talvez até me ludibriar as outras pessoas. E você sabe que isso é bem possível. Claro. Né? Então, talvez essa conexão emocional, né, física, no toque, na conversa, vai ser um caminho, na minha opinião. E cada vez mais, tentar explorar isso, né, e tentar fortalecer isso e cultivar isso. Na sua empresa hoje e para os seus clientes, com esse tema cada vez mais presente da inteligência artificial, para o design de embalagens e para o design em geral,
ela já está promovendo alguma mudança? Você percebe já alguma mudança em algum momento desse sim, processo? Qual que é essa mudança? Não, o primeiro que eu vejo que vários clientes estão adotando a inteligência artificial, criando embalagem também. Então tem certo nível de embalagem que ele entrega rapidinho, muito fácil, mas muito fácil mesmo, tá? Então tem certo nível de designers que forneciam esse tipo de serviço. O cliente vai fazer internamente utilizando a AI, entendeu? Tá. Agora, realmente, assim, a gente está num nicho e a ideia fica bastante nisso, é quando existe um sistema de uma arquitetura visual, que aí é um ponto um pouco mais complexo aí chegar. Mas eu não posso dizer que eles nunca vão chegar, que é possível. Mas aqui requer muito mais conhecimento. Não é só fazer uma embalagem bonita, entende? É fazer uma embalagem de uma arquitetura, né, que ela tem que ser dividida claramente através de variantes, através de cor, valorizando o que é relevante. Aqui, mas essa linha onde que você pega um logotipo e você coloca o produto e depois... Aí, acho que o ChatGPT já faz isso. Ele te dá várias opções. Você escolhe o que é melhor para você. Então, mas aí de novo, né? Você escolhe o que é melhor para você, né? Não o que é melhor para os outros, né? Não é o que é melhor para... É errado? Não, daí ele pode pegar isso e talvez fazer uma pesquisa convencional, Tá. entendeu? Ele pode fazer, assim como tem várias pessoas que fazem dessa tal maneira, né? Tá. E explica pra gente um pouco como é esse sistema de arquitetura visual, é isso que você falou? Que é um trabalho que eu entendo um pouco mais num nível de planejamento, de De conhecimento, estratégia. isso, exatamente. Como é que funciona isso na prática, por favor? Exatamente. Como é que seria isso? Então, por exemplo, na nossa empresa, a gente tem um departamento de estratégico, tudo, que também desenha, né, toda essa organização de portfólio e baseado nessa organização, a gente cria, né, a gente tangibiliza essa arquitetura. Tá. Tá? Porque é isso, no final do dia, quanto mais a gente... Eu tô imaginando, eu vou tentar fazer um forecast aqui, uma previsão ou um processo criativo para daqui a 20 anos, vai? Tá. Independente da digitalização e da robotização das práticas nossas do dia a dia, incluindo desenvolvimento de embalagem, incluindo propaganda, incluindo comprar produtos, a embalagem sempre vai existir. Porque no final do dia o produto vai existir. Tá. Eu estou muito errado, assim, eu não consigo imaginar uma pessoa comprando sabão em pó num processo 100% digital. Vai ter que ter um lugar para fazer essa troca de solução de problemas, onde somente um produto o faz. E esse produto tem que ter uma embalagem. Então, eu não consigo entender, queria ouvir muito a sua opinião, obviamente, essa relação entre o que talvez seja, sei lá, uma humanização da máquina é uma robotização do ser humano. Enfim, não sei se é isso, mas... porque no final do dia o design não pode morrer, a embalagem não pode morrer. Como é que você vê isso para daqui a 10, 15, 20 anos? Eu acho que a ida para o supermercado não vai continuar, né? O que acontece? A gente já desenha embalagem para a nova gôndola, né? Porque atualmente a gôndola atual, né, utiliza 180 graus do seu campo de visão que quando você vai no supermercado, tá? Tá. A nova gôndola tem 10 centímetros quadrados, que é a tela do seu celular. Entendeu? Então, por isso que é aquele ponto que eu te coloquei, assim, eu costumo dizer assim, que uma boa embalagem você precisa ver ela pequenininha. Sabe? Decodificar ela pequenininha. Então, se você vê ela pequenininha, você sabe, puta, essa daqui é dessa marca, né? Eu já sei o que é. Isso também é uma antecipação do comportamento humano, porque você já está direcionando, você já está criando um código visual para a tua embalagem. Se ela for muito confusa, você não... Tem tanta informação que você não consegue ver num negócio pequenininho. Agora, se você vê uma embalagem pequenininha e vê, por exemplo, toda amarela, uma cerveja toda amarela, você sabe o que é. Né? Você não vai perder tempo. Você sabe que é Skol. Tá? E por isso dá importância também de você criar um color code, também a importância de você criar uma marca, né? Sabe, uma marca bem diferente, né? Conta pra gente um caso de uma marca que você desenvolveu ali, que você tenha
orgulho de ter participado? Tem alguma dessas que te toca, assim, que você fala, nossa, O isso que aqui me eu toca gostei? bastante, assim, foi uma marca que nós desenvolvemos lá, foi para a Docile, me toca bastante, porque eles tinham uma marca que para mim parecia uma fábrica de alumínio, né? E o que eles vendem? Eles vendem goma, Tá, sabe? tá, Goma, bala, tudo. sim. E, mais uma vez, foi baseado na história da família, né, que essa marca surgiu. Por quê? Porque o pai dele, o pai da família Reineck, né, ele começou fazendo as balas lá no sul, tudo, jogando a cauda no mármore e a cauda não era tão líquida, mas ela fazia mais ou menos o movimento de como se fosse um creme, tá? A partir disso, ele resfriava, cortava e ia vender em casa, Olha só. né? Esse tipo de história é muito emocionante, principalmente para eles, porque até a bicicleta que o pai utilizava está na frente, né? Está na entrada, está no lobby lá da fábrica. E para criar o logotipo, nós pedimos para os três filhos, né, escreverem assim o que significa a Docile para eles, inclusive para o pai. O pai, todos eles escreveram praticamente uma declaração de amor, porque a empresa deles é a razão da vida deles, né? E a partir disso nós pegamos as letras e fizemos o logotipo, baseado nas letras deles. Entende? Imagina agora assim, a motivação que eles têm, né, de você continuar trabalhando para uma marca que representa a história da sua família. Claro, Tanto é que ele mesmo declara assim que depois desse retrabalho tudo, eles conseguiram, né, multiplicar as vendas. Porque você cria um laço emocional, né, com o teu produto e faz uma conexão. esse é um ponto que a gente não abordou ao longo dessa conversa, que é muito importante também, que é a importância da marca, do branding, da embalagem, etc., também para a cultura interna das empresas, né? Isso, exatamente. Que é É minha mais ou menos. história, minha história. É minha história. Entendeu? Agora imagina se alguém vai querer. Pode criticar aquele negócio, mas imagina se eles vão mexer naquela marca. Não vai, pô, porque é a história da vida deles. Deixa eu te fazer uma pergunta, ela é super simples e talvez não seja tão fácil de responder. Se você preferir não responder, não tem problema. Um bom design de embalagem vende mais produto? Um bom designer? Não, um bom design, uma boa embalagem, uma embalagem. Não, eu costumo dizer que ela vende pela primeira vez, né? A segunda vez, quem garante é o produto dentro. Tá. Mas eu ajudo a vender. A primeira vez. A segunda, não. Que é a mais complexa, que é o trialist, né? Que é quem vai experimentar, né? Se o produto é uma porcaria... Muito legal. E E a gente está muito preocupado também quando a gente cria uma embalagem numa construção de marca, tá? Então não é uma embalagem só bonitinha. A gente pensa também numa estratégia de construir marca. isso para mim é um desafio que é super, eu imagino que deve ser super complexo para você no dia a dia, né? A gente tá geralmente num frenesi por prazos e de curto prazista e coisa. sim. Eu acho que você deve ser aquele tipo de consultor de marca e de estratégia que deve chegar e falar assim, pessoal, vem cá, isso é algo para pelo menos 1 ano, 2 anos. Manter essa perenidade, ainda mais no momento onde líderes de marca dentro das empresas, eles fazem rotation. Então ele entra, fica 6 meses, depois é um outro 1 ano. Então você acaba sendo, né, o que a gente chama de guardião da marca, às vezes, muitas vezes, e tem que estar ali para falar assim, ó, pessoal, não é isso, não é isso que essa marca fala, não é isso que ela defende, né? É mais ou menos por aí, você passa Mesmo. por isso? É por aí, é por aí. É por aí mesmo. O que essas... Uma pergunta de super curiosidade, não estava no nosso roteiro aqui, assim, o quanto que a discussão de sustentabilidade, principalmente, impactou no seu negócio e fez com que os seus projetos mudassem? Então, questão de uso de plástico, etc., clareza para o consumidor, legislações que começaram a aparecer. Isso vem mudando o seu trabalho nos últimos, vou chutar aqui, 10, 15 anos? Ou a sua essência continua a mesma? Você teve que se adaptar de alguma forma? Não, Guilherme, o que aconteceu, por exemplo, o papel da embalagem
Bem antes era simples, né? Era proteger, né? Mostrar fazer divulgação do produto, né? Tal. E também facilitar o transporte, tá? Vamos dizer esses 3P, assim, né? Mas o que acontece hoje? Uma boa embalagem realmente, assim, ela precisa ser efetiva em todo o ciclo, né, da embalagem, tá? Da energia circular, tá? Então, precisa ser muito bem escolhida a matéria-prima que vai ser utilizada, ela precisa ter um bom comportamento na produção, no envase, depois também uma boa performance no transporte, no supermercado, né, na comunicação do supermercado, depois no descarte, na sustentabilidade e na reutilização. Então, esse tipo de eficiência, muitas vezes a gente não tem acesso para decidir essas etapas, tá? Porque como a gente trabalha com grandes marcas, já vem mais ou menos o produto que a gente tem que trabalhar em função dos estudos econômicos, né? Fabris que que o cliente já fez, tal. Então, o que mudou em termos, a gente fica mais atento a isso, muito mais atento. E muitas vezes a gente procura ajudar o cliente a minimizar isso através de sugerindo poucas cores, né? Mas muitas vezes também são policies, né, que o cliente quer Uhum, adotar, que a gente não tem controle. A gente procura, né, sugerir, mas uhum. poder em cima disso nós não temos. Narita, muito obrigado. Eu tenho uma vontade de perguntar hoje, alguém que está entrando para esse mundo do design, que pensa em trabalhar com marketing, pensa em talvez já trabalhe com design, marketing, branding. Que recomendações, se essa pessoa tivesse aí 2, 5, 10 minutinhos ao seu lado, que dicas, recomendações, que palavras você dividiria com essas pessoas que podem fazer elas um dia chegarem onde você chegou? Guilherme, Gustavo, desculpa. Eu fui convidado para dar uma palestra numa faculdade lá em Minas. Eu fiz questão de ir porque era para jovens, né? Fiz questão de ir. Porque a faculdade, seja esses cursos, capacitam essas pessoas tecnicamente. O que acontece, que eu vejo, você pergunta em qualquer categoria, eu escuto muito isso. Os jovens não querem trabalhar mais, né? Não querem trabalhar mais, eles querem chegar num posto X muito rapidamente. O que basicamente assim eu fiz questão de levar, e no meu ponto de vista é relevante, é porque que eles também valorizem muito. Bom, primeira coisa, é meio filosófico, mas eu acho relevante. Valorizem, tenha muita gratidão pelas pessoas que eles amam. Muita gratidão, né? Seja mãe, seja avó, seja pai, tá? Tenha muita gratidão. Por quê? Porque vai fazer com que a jornada deles fique mais leve. É muito difícil você pegar um jovem depois que briga muito, né? E vai atrapalhar no processo de aprendizado dele, né? De trabalho e tudo. Segundo ponto, tenha gratidão também para as pessoas que contratam ele. Porque quer queira ou quer não, a pessoa que contrata também está apostando nele. E normalmente todo mundo acha que o patrão vai querer explorar. Não, o patrão ele vai querer investir nas pessoas que realmente vão dar um retorno. E vai ser vice-versa, vai ser uma questão ganha-ganha, né? E as pessoas, eu vejo em vários setores, elas trocam rápido. Ficam 8 meses no emprego e vai para outro, vai para outro. E o que acontece? O mercado é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Outro ponto que eu fiz questão de ressaltar é para que eles cultivem uma boa amizade com as pessoas que estão do lado dele, os amigos, né? Porque eles serão as pessoas que vão arrumar um emprego para ele. Porque emprego bom é emprego que foi por indicação, não que você viu no jornal, sei lá onde, né? Então é muito importante, né, eles cuidarem da imagem deles, isso falando para jovens, tá? Esse discurso. Cuidarem dele da imagem, né? Se você perguntar para um coleguinha de classe, né, por exemplo, assim, o que você acha do Antônio? Qual a primeira palavra que vem na mente? Ah, ele é um folgado.
ele é um vagabundo, ele não sei o quê. Essa pessoa precisa tomar muito cuidado com essa imagem que tem, porque essa imagem o teu amigo vai levar quando ele for um bom profissional, e vão perguntar, é muito comum perguntar, quem que você recomenda para completar essa vaga? Eu recomendo ele, eu recomendo aquele. Baseado, né, na imagem que essa pessoa tem. Por isso que é muito importante cuidar da imagem. Né? E depois outro ponto assim, que eu fiz questão de ressaltar para essas pessoas é que tratem o trabalho não como um fardo, né? não como a base, né, da palavra trabalho vem de tripalium, né, que é um instrumento de castigo. Tá? E sim, a santificação do trabalho, que é um ponto de vista, talvez até católico, de honrar o trabalho, que é um momento que você vai se aperfeiçoar como ser humano. Né? Até indo um pouco a fundo, você vai ter uma conexão com Deus. Né? Uhum. Jesus Cristo também era um marceneiro. Marceneiro, entendeu? Então, existe beleza em todos os trabalhos. Então, eu queria dar para eles essa formação de base, que não é só a questão, né, de você ser um bom técnico e esquecer o resto. Porque, agora, mais ainda com a inteligência artificial, o mercado vai ser extremamente seletivo. Extremamente seletivo. E, realmente, quem se sobressair, eu acredito que essas virtudes vão ajudar as pessoas a sobressaírem. Porque ninguém vai querer fica perto de uma pessoa que tem uma nuvenzinha escura aqui embaixo, né? Em cima. Né? Uhum. Essa humildade de querer sempre estar aprendendo, sabe? Vai ser relevante. Eu como empresário, eu vejo dessa maneira. Né? A gente só vai investir e regar as pessoas que realmente você vê que vai poder entregar alguma coisa para você, assim como eu tenho o dever, né, de também entregar um futuro promissor para essas pessoas. O que é? O aprendizado. Porque você tendo um aprendizado, a questão é, se você tem um aprendizado, você tem um salário. Nunca corre atrás do salário, eu costumo falar para eles. Não corre atrás de salário, corre atrás de conhecimento. Quando você tem o conhecimento, o dinheiro vai vir atrás. E ninguém tira da gente, né? Aprendizado é talvez uma das poucas coisas que não se pode tirar. Exatamente. Né? Exatamente. Aprendizado nunca é demais. Exatamente. E não se tira. Né? Você pode estar, enfim, em situações diferentes da vida. O aprendizado, ninguém consegue tirar Exatamente. de você. Né? Eu recomendei também a eles, sabe? Leem bastante. Né? Não fica no TikTok, pô. Compra livro, lê. Porque é mais um ponto, né? O conhecimento. Quanto mais conhecimento tiver, você vai conectar os dots, connected dots. E mais a criatividade será enriquecida. E tem uma coisa que você falou, e do que eu te conheço, você representa o que você disse, né? Que é entender o trabalho como... Não vou chamar de prazer, porque mas até talvez um prazer, tipo, quando o trabalho sai daquela ideia de trabalho. Você trabalha bastante ainda, né? Então você tem, porque você gosta de trabalhar, e tem o que você bem disse em outros momentos, tem que ser perene. O que me parece que você está dizendo é que talvez as gerações agora venham com uma ideia de trabalhar por um período específico e aposentar aos 40, né? Milionário. Tem um ponto que vale a pena, Gustavo. Eu acho assim que uma palavra determina a cultura de um país. Tá? Trabalho, castigo. Não. Trabalho no Japão fala-se shigoto. Shigoto, um dos significados de shigoto é servir. Olha como muda. É servir. Né? Por isso que quando você for para o Japão, você já foi para o Japão? A gente já foi. Já. Você vê lá todo mundo irashaimase. É uma outra relação. Work, né? Significa movimento. É movimento, você está movimentando, entendeu? Você não está sendo castigado, você está movimentando, você está empreendendo. Né? Talvez isso assim, tenha muito a ver com a coisa de ganhar dinheiro dos americanos, né? Essa cultura protestante que eles têm. Né? Sabe? É outro significado. Você pretende trabalhar até o fim de seus dias? Sim.
Esse é um grande... Talvez por isso, e entre outras coisas, tanta gente tem você como um mestre, assim, né? Como um grande exemplo por fazer uma conversa que em tese poderia ir para um lado do sucesso profissional, financeiro, empresarial. 100%, a gente foi 100% para o lado do conhecimento, da humildade, da busca por uma razão de existir, por uma busca de trazer aprendizados de outras culturas, de outras pessoas, de entender de pessoas, de ter a humildade de olhar para as pessoas, de sair do eu, né, no desenvolvimento, na carreira, sair do eu para ser gregário e aprender e trocar, né? Esse, para mim, ouvindo você dizer, eu acho que o que mais me inspira em você é isso, né? Além da sua óbvia e clara trajetória de sucesso, ela é muito provavelmente resultado desse seu olhar para o mundo, que tomara que você consiga também influenciar jovens para seguir esses seus passos, né? Eu já te falei, você devia virar professor. Se você tiver tempo na sua agenda, você podia voltar para a ECA e dar aula lá para motivar tantos jovens aí. Obrigado. Mas eu agradeço demais a sua presença, sempre te encontrar é um grande prazer para mim, sempre aprendo alguma coisa nova. Como eu te disse aqui, né? Eu olho para você, eu lembro de você sempre deixa uma mensagem com algum aprendizado. E o mais legal é que você não lembra do que você passou de mensagem para mim, porque ela foi genuína. É mesmo? Porque foi genuína. Você não lembra. Fala, mas eu não lembro que eu te falei isso para você, Lotu. Falou, mas falou desse jeito, isso me inspirou. Isso quer dizer que foi genuíno. Você não estava esperando algo em troca, né? É que tem que levar em consideração, Gustavo, acho que você é realmente meu fã, né? Porque uma vez você falou assim, Narito, o pessoal lá no MB tem duas pessoas estavam metendo pau em você, e eu fui lá e eu fui defender você, viu? Mas isso não foi isso não. Alguém estava falando alguma coisa, eu acho que sobre o seu sotaque, alguma coisa assim. Fala, mas... Não, e eu fui colocar contexto. Acho que era alguém que não te conhecia, não sabia da sua trajetória. E alguém fez eu nem lembro o que era, uma coisa super, sabe, comentário de café, assim. Sim. E eu acho que eu parei e falei assim, não, vocês não sabem quem que é. Narita não foi não foi um momento de briga, zero briga. Tá. Sou seu fã, claro que eu sou seu fã, e muita gente é seu fã também. Parabéns pela trajetória, agradeço pela amizade, e me inspiro e para minha empresa também levo muitas das coisas que talvez você tenha criado para sua empresa de sucesso. E é isso, agradeço demais a sua presença aqui. Se quiser deixar uma última mensagem pra gente, a sua câmera é essa. Ou você pode escolher, tem aquela. Não sei, eu acho que a mensagem basicamente, né, que eu costumo me cobrar também, é continuar sendo sempre um eterno aprendiz, né? De procurar sempre estar evoluindo tudo. A gente tem a condição física, né? Eu tenho o privilégio de ter uma condição física boa, tudo, de a gente continuar sempre evoluindo para não parar. Essa é a minha mensagem. E também agradecer você, Gustavo, que você fez esse encontro assim, ficar uma coisa extremamente agradável, gostosa, né? Você tem uma curiosidade também genuína e foi muito prazeroso estar aqui. Nossa, eu não tenho palavras para agradecer. Narito, mais uma vez, viu? Muito obrigado. Valeu, obrigadão. Obrigado mesmo.